Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, meus amigos e minhas amigas da TV do Partido dos Trabalhadores. Hoje nós vamos conversar com o sociólogo e cientista político Paulo Ribeiro da Cunha, que é um desses bons estudiosos dos militares brasileiros, esse assunto que entra e sai da conjuntura, entra e sai do noticiário, sempre colocando dúvidas, colocando respostas, e que sempre nos permite indagar e nos perguntar, afinal, até onde foi a nossa democratização, até onde vão a autonomia das instituições, a soberania popular, enfim, vários temas. O professor Paulo ele tem um livro que se chama Militares e Militância. Ele tem vários outros, mas esse é um livro importante que vai ser assunto da nossa conversa. E a nossa conversa diz respeito ao que está acontecendo hoje, quando há uma articulação entre possíveis comandantes militares para receberem a patente de general do Exército, a patente mais alta, sem precisar bater continência para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É uma situação tão esdrúxula que a jornalista Thaís Oyama fez um comentário na sua coluna de hoje no UOL, falando: os comandantes não querem bater continência para o Lula, mas o nome de José Múcio, candidato que tem sido mencionado nas articulações, agrada. Múcio é o seguro dos fardados contra os radicais, aspas, do PT, escreveu Thaís Oyama. Essa introdução foi um pouco longa, mas aí, professor, vamos comentar esse fato, vamos começar a discutir isso. Sua obra tem várias discussões sobre democracia entre os militares, das Forças Armadas, vamos falar disso, mas eu queria que você comentasse esse assunto, que é o assunto quente aí da semana. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Paulo, né? Parabenizar vocês pelo trabalho que têm feito e também pelo enfoque de discutir pela esquerda a questão dos militares, porque muitas vezes o próprio problema de enfrentar essa questão politicamente deve-se a uma ausência de política ou de uma reflexão dos partidos de esquerda, e não foi diferente com o PT no seu período como governo, né, para tratar a questão militar, que, aliás, também não é privilégio, né, essa lacuna do PT. Basta ver no Congresso Nacional, é uma relação que você pode contar nos dedos quantos parlamentares nós temos que podem discutir assim, com propriedade a questão dos militares, as relações civis e militares. Porém, tendo o foco dessa questão, há duas linhas de interpretação sobre essa questão dos generais baterem ou não continência ao atual presidente. Uma delas, que seria um protesto, e se isso de fato estiver acontecendo, para mim é um protesto inócuo e que só vai demonstrar mais uma vez a subserviência desses atuais comandantes, o que eu não associo à instituição, é bom lembrar, e mesmo aos demais militares do alto comando do Exército, com o governo Bolsonaro, que tem se caracterizado por uma postura, no mínimo, ridícula, né, porque é totalmente inédita na história do Brasil em não reconhecer os resultados da eleição, e, ao mesmo tempo, se isolar e não dar nenhuma palavra final com relação a uma meia dúzia, né, de seus apoiadores totalmente financiados, no sentido de
questionar os resultados eleitorais e mesmo, em tese, ameaçar a democracia. Se essa é a leitura desses militares, eles vão sair pela porta dos fundos e para a lata de lixo da história, porque naquele momento que o Bolsonaro demitiu o general Fernando Silva e os demais comandantes, ali houve uma ruptura, a meu ver, da instituição com o atual governo. E os militares, a partir de então, ficaram muito mais como office boys de luxo, batendo continência a um capitão do que exercendo a grandeza do seu posto enquanto general de exército, respondendo à instituição. Essa é uma leitura, né, que antecede. A outra, que pode dar um outro nível de valoração, seria para facilitar a transição dos atuais comandantes, né, para os demais, ou seja, demonstrando, por um lado, facilitar um processo de transição, porém, dependendo da atitude que vai se tomar, também pode ser um sinônimo de fraqueza. Você antecipando no cenário político com as demais forças políticas, você valorando uma força que tem que ter o seu reconhecimento político, porque sempre atuou politicamente. O que você tem que questionar é a possibilidade dela atuar partidariamente, que foi todas as tentativas que o governo Bolsonaro fez nos últimos 4 anos. E, nesse ponto, se associa a segunda questão sobre a indicação do José Múcio. Primeiro, me preocupa por um lado, né? Ele está sendo muito bem recomendado, afiançado por setores do bolsonarismo que dispensam maiores apresentações, especialmente o general Mourão, que eu acho que é uma figura, no mínimo, nefasta enquanto militar. Basta lembrar, em um determinado momento, e eu até escrevo sobre isso, que ele disse que o maior problema do Brasil era cultural, da miscigenação do branco, do negro e do índio, desqualificando, dizendo que o negro é dado, né, a malandragem, o índio a preguiça e o branco português aos privilégios. Veja bem, ele nega a própria história do Exército, que afiança a Batalha de Guararapes, né, que é cultuada e cultivada na instituição, e talvez a maior figura, ou uma das maiores figuras que representam essas 3 vertentes, que é o Marechal Rondon. Então, veja bem, o próprio militar falando contra o PAN, defendendo essa tese, né? E ele está apoiando um político que, a meu ver, era a expressão maior da plutocracia de pernambucana, ou seja, né, a plutocracia é uma derivação da aristocracia no pensamento grego, né, que era o pensamento de o governo de poucos e bons, e a plutocracia do governo de ricos. Então, veja, ele advém da arena, curiosamente, né, apesar dessa sua trajetória, dessa sua biografia, fez carreira no PTB e agora estava como ministro do Tribunal de Contas. Eu não tenho nenhum reparo, pelo menos a priori, de fazer quanto, né, a sua atuação no tribunal, mas não conheço absolutamente nada que ele tenha na sua história uma proximidade com a questão da defesa, segurança e Forças Armadas, salvo hoje quase um aval desses setores. E eu acho que seria muito ruim o governo Lula começar tendo que negociar ou particularmente conciliar nesse primeiro momento, que ele tem até um capital político maior, coisa que ao longo do tempo deve arrefecer, ele fazer esse nível de concessão de escolher um ministro que não vai ser o ministro dele enquanto interlocutor nas Forças Armadas, mas muito pelo contrário. Vai ser um ministro que talvez seja interlocutor de um setor das Forças Armadas, que ainda está muito presente, ligado ao bolsonarismo, no governo Lula. Então, essa é a leitura que eu faço enquanto ressalvas à possível indicação do ministro Múcio. Eu gostaria que você comentasse que é um dos pontos fortes do seu livro, da discussão que você faz, que tem um aspecto muito importante, que é você questionar a noção de que as Forças Armadas são um corpo homogêneo, todos pensam da mesma maneira, todos têm a mesma formação política. No seu trabalho, você, inclusive, mostra um fato que você pode até começar recordando, talvez seria até interessante para todos, que o setor social mais reprimido, que sofreu maiores punições
da ditadura civil-militar, como você chama, a ditadura civil-militar, quem foram os militares. Isso está registrado oficialmente em dados assim importantes que mostram que a repressão nos quartéis foi muito grande. O que quer dizer uma situação de heterogeneidade? Muitas pessoas pensavam diferente e foram perseguidas. Eu queria que você falasse dessa heterogeneidade de uma maneira geral e falasse também desse aspecto aí, se você quiser. Eu acho importante falar de como são os militares, você que vem pesquisando isso há tanto tempo. Veja, primeiro, eu defendo uma tese que, ao longo da história, particularmente republicana, os militares sempre foram atores políticos. Muitas vezes eles se envolveram enquanto um corpo uno, ou grupos ou facções, ou muitas vezes eles foram envolvidos pelos civis. Eu não estou entrando aqui no mérito de dizer que é bom ou ruim, posso até ter uma opinião, porque em alguns momentos eles atuaram positivamente na história do Brasil. Basta lembrar que a República, e mesmo a questão da abolição, só para citar um caso único, adveio, né, de uma manifestação de militares. Né? E, lamentavelmente, você teve setores militares que apoiaram o golpe de 64, como nós vimos isso, e esses mesmos militares, 3 anos antes, divididos, apoiaram a posse de João Goulart. Então, eu poderia falar aqui, ao longo do período republicano, de muitos movimentos militares, né, que veio desde a revolta da Chibata, desde o movimento tenentista, desde o momento que a esquerda começou a ter um papel mais presente, se deu em 1935, a atuação na FEB e as manifestações políticas que tiveram de grupos da FEB. É sempre bom lembrar, Paulo, que entre 45 e 64, nós tivemos, em todas as eleições, um candidato militar, pelo menos, disputando a eleição presidencial. E, por osmose, você também teve governadores, deputados, enfim. Nós não temos muitos dados relacionados ao legislativo. Eu escrevi um artigo que não foi ainda publicado, mas ele mostra, até para as pessoas terem clareza, que o fenômeno, vou usar esse fenômeno para essa tragédia que é o Bolsonaro, não é algo novo na história. Em 46, na eleição presidencial, eu consegui levantar os dados dos eleitos, é praticamente o mesmo percentual que hoje nós temos no parlamento. Então, quer dizer, não é algo. E se você olhar ao longo dos anos, isso aconteceu. Né? Aí vem, então, a questão de 64, né? Por ocasião da minha participação na Comissão Nacional da Verdade, nós fizemos um levantamento nome a nome, e não está devidamente concluído. E nós vimos que, proporcionalmente, foi a categoria mais atingida. Essa leitura ela vai remeter a um outro intelectual militar, grande jornalista, que às vezes as pessoas esquecem, né? E também historiador, que foi Nelson Werneck Sodré, que ele sustentava a tese que as Forças Armadas não são necessariamente um grupo homogêneo, mas em alguns momentos elas teve os seus posicionamentos democráticos, ou foi uma escola democrática. E esse é um ponto de partida para nós pensarmos isso. Surpreendeu, de fato, que a repressão em 64, inclusive, ela não teve a seletividade da repressão de 35, que pegou fundamentalmente os praças, que na terminologia vai até subtenente. Generais, almirantes, filhos de oficiais foram barbaramente torturados. Né? Então é um número enorme, né, que se coloca aí, e muitos deles ainda buscam a devida anistia. Ao mesmo tempo, entre 45 e 64, você teve uma direita militar articulada, inclusive muito próxima a um partido político, a UDN, que tinha, vamos dizer o seguinte, a sua cruzada democrática, né? e uma instituição, a Escola Superior de Guerra. E pelo lado da esquerda e do campo nacionalista, você teve o quê? Talvez no mesmo percentual, lembrando, né, que os militares, não são todos os militares que participam, enfim, como está na própria sociedade. Por isso que eu recorro muito ao conceito de Gramsci. Né? Você busca a hegemonia, mas a hegemonia não é maioria. E você teve militares de esquerda, constitucionalistas, legalistas, que atuaram nas grandes causas nacionais, seja na questão do petróleo nosso, seja na questão da não ida de brasileiros na Guerra da Coreia e principalmente na defesa da legalidade democrática. E articulados posteriormente no instituto, que é o ISEB,
Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E isso confluiu em algo que eu acho que nós temos que resgatar, é um projeto de nação, que em 64, lamentavelmente, acredito, eu particularmente tenho a leitura que daria para resistir, foi uma opção de João Goulart, tinha força política, tinha força militar para isso, né? E, lamentavelmente, veio o golpe militar e, com ela, aí um novo momento na história. Então, veja bem, quando nós recuperamos esse debate, eu sempre digo o seguinte, nós temos que, talvez, buscar formas que os militares possam, sim, se expressar politicamente, como fizeram nos anos 50, 60. Aliás, naquela ocasião, o clube militar tinha um papel importantíssimo. Ele desaguava, de certa forma, essas tensões em vários momentos. Não esse atual clube militar, eu costumo dizer. O atual clube militar e sua diretoria, comparado ao Vale dos Reis no Egito, eu acho que ele ainda fica com o Vale dos Reis. É mais oxigenado, né? Basta ver o discurso que esses militares trazem à tona, que é de uma, sabe, você perde o parâmetro mínimo de reflexão, né, ao associar o marxismo cultural à questão ambiental ou seguir teses de Olavo de Carvalho, entre outras, como aquilo de ver comunistas em todas as esquinas. Né? O Partido Comunista, de fato, pela esquerda, teve uma presença nas Forças Armadas, mas era uma minoria. Mas você tem que lembrar que essa presença também foi muito forte no Partidão. Né? Não só Prestes, mas boa parte do Comitê Central eram de militares. E quando nós falamos isso atualmente, você tem uma lacuna de uma reflexão pela esquerda enquanto uma perspectiva e proposta para a atuagem dos militares. E isso você tá acontecendo aí, por exemplo, não só com os militares, com as polícias militares também. Né? Você tem aí, por exemplo, o movimento dos policiais antifascistas. Né? Nós tivemos, de 88 para cá, mais de 400 greves. Isso já não é uma questão de legalidade, é um fenômeno social. E algumas delas por razões corporativas, outras já por razões políticas, mas nós temos que, talvez, enfrentar essa questão objetivamente, entendendo o seguinte: a dimensão política e o reconhecimento político não necessariamente precisa ser uma tese partidária. Toda ação partidária ela é política, mas o seu contrário, não. O que nós temos que evitar é isso que o Bolsonaro procurou fazer o tempo todo, e é interessante, nós vimos resistências nas Forças Armadas. Qual é? Era partidarizar as Forças Armadas. Isso é o grande risco. Agora, querer tirar os militares do papel da política, quando, como dizia o próprio ex, de não muita saudosa memória, Castelo Branco, as vivandeiras dos quartéis vivem batendo nas portas, ou nós repensamos esse papel e essa relação, ou nós vamos enfrentar essa questão de uma outra forma. E aí, esse reconhecimento tem que também quebrar um paradigma, que a presença na política, ou essa participação, em alguma medida, com ele trazendo as suas contribuições, não necessariamente implica uma ameaça na democracia. É o que eu trago no livro de vários países do mundo que em alguns deles eles têm inclusive o direito de fazer greve, outros não necessariamente, as polícias, enfim, e nem por isso a democracia está ameaçada. Então, acho que nós temos que incorporar a democracia não somente enquanto expressão de forma e substantivo, e enquanto substantivo dar essa dimensão. Ela não é nova. Na Grécia Antiga, os guerreiros eram vistos como cidadãos e tinham o direito, né, da isegoria, de decidir, e da isonomia, de serem reconhecidos como tais. Eu acho que nós temos que enfrentar esse debate. Não é fácil, né? Mas eu acho que, se prevalecer o ponto inicial do que você colocou do governo Lula, ele está cometendo o mesmo erro, né, que cometeu anos atrás, quando foi governo. Foi, aliás, uma oportunidade perdida, que eu diria. Eu queria, então, primeiro você explicar qual foi primeiro um ponto. A minha geração, que cresceu na ditadura, a nossa geração, talvez, que cresceu na ditadura, quando se discutia a questão militar, a conversa era assim: não, militar não se manifesta sobre assuntos políticos. Isso é assunto dos civis. Por quê? Porque o militar é armado, o militar ele tem outros recursos. E agora nós estamos... Isso é uma verdade assim, que
Todo mundo diz, você mesmo reconhece isso no seu livro, você vai conversar com pessoas chamadas esclarecidas, como eu me considerava até ler o seu livro, até você realmente, pessoas que se consideram esclarecidas, pô, não, militar não pode. Só que a gente vê, a sua tese essa, é que é impossível. É impossível separar, numa democracia, você separar os militares da política. Fala um pouco disso, porque essa discussão tem que achar uma saída para ela. Eu concordo plenamente, mas aí que está o ponto. Nós também temos que colocar cada um na sua praia. Né? Por exemplo, quem colocou os militares na mesa do TSE para discutir a fiscalização não foram os militares. O problema foi criado do outro lado sob aplauso de muitos setores civis. Então já começou errado ali. Né? Então eu acho o seguinte, esse é um ponto último, mas poderiam ser outros. Quando você discute a questão da Amazônia, por exemplo, é importante que você tenha uma presença dos militares enquanto contribuição, até porque em muitos lugares eles estão lá sozinhos. Agora, a questão de pensar os militares também tem que ser uma questão da sociedade. Que tipo de forças armadas nós queremos ter? Qual é o projeto para as Forças Armadas? Desvincular as Forças Armadas de uma atuação civil, que isso tem dado muitas polêmicas e intervenções. Qual é a formação que os militares devem ter com relação à democracia? Porque todo esse aspecto que eu defendo enquanto reconhecimento pauta-se num princípio inquestionável, o Estado Democrático de Direito. Ponto. Não há negociação. Né? E o que nós vemos muitas vezes é setores civis chamando os militares para o golpe, ou mesmo setores internos entendendo dessa forma. Então, veja bem, nesse ponto, nós temos que reconstruir um projeto para esse país, dos quais eles, entre outras entidades, fazem parte, ou podem fazer parte e somar, mas eles vão sentar no fundo da mesa como qualquer um. E ao você valorizar os militares como artífices, como poderes moderadores, você infla o ego deles, evidentemente, né? E abre mão para, em determinados momentos, aquilo que é uma questão civil ser muitas vezes levada à opinião dos militares, dos quais eles não têm competência ou não é da sua área de interesse. Agora, a sociedade tem que olhar para essa questão. Nós temos que enfrentar o seguinte: que tipo de forças armadas nós temos que ter? Qual é o projeto em si? Né? Nós temos que ter, por exemplo, boa parte da concentração dos nossos militares no sul do país ainda, que era justamente a doutrina contra a Argentina, que se concentrou basicamente. Né? Por exemplo, nós temos quase 50 bases aéreas no Brasil. Precisa disso. Algumas delas são tão próximas que os aviões modernos decolam e já aterrissam. Quer dizer, você tem que... Serviço militar obrigatório ou não. Você pode trazer, por exemplo, dentro das causas nacionais, até porque o primeiro Plano Nacional de Defesa, né, até colocou uma questão interessante. Que eles opinaram que a questão agrária deve ser objeto de atenção pela segurança nacional. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes estão na linha de frente, combatendo o narcotráfico, vendo a questão de invasões, grilagem de terras, garimpeiros, que eles entendem dessa forma. A sua opinião e a sua contribuição deve ser levada em conta, mas ela não é maior nem menor do que outros setores da sociedade. Então, eu acho que nós, civis, e enquanto partidos, também erramos muito em não dialogar. Quando eu falo, por exemplo... Isso, aliás, quando eu estou colocando aqui, não é uma coisa somente do PT. Basta lembrar que uma conquista interessante, que foi o Ministério da Defesa, o primeiro ministro da Defesa foi Elcio Alves, uma figura associada à corrupção, e tinha perdido a eleição. Claro que aí você cria muito mais dificuldades do que pontos de diálogo, porque você desprestigia uma instituição militar. Mas, por exemplo, quando o governo Lula, quando o embaixador Viegas quis punir um comandante militar por uma atuação flagrante de indisciplina, o governo Lula bancou a questão do militar. E o embaixador Viegas se viu compelido a se demitir, e nós vimos em vários momentos indicações desastrosas, por exemplo, Valdir Pires, né? Uma figura extraordinária, tive o prazer de conhecer, mas inepto nessa área. Então, veja bem, nós temos que construir pontes de diálogo. E isso a sociedade falta. O Congresso, como eu citei para você, você encontra muito poucos.
parlamentares que tenham condição de sentar à mesa e discutir, né? E isso é ruim, porque o militar respeita a opinião de quem pensa diferente quando ele sabe que ele tem conhecimento. Então, é uma instituição que precisa também se reeducar, mas nós temos que ter essa posição, né? O poder civil dá as ordens e os militares obedecem. Esse é um ponto inegociável. Agora, vamos reconhecê-los como atores que têm um papel importante na história do Brasil. Esse é um diálogo que nós temos que construir agora. Essas concessões que aparentemente estão sendo feitas, a meu ver, também são equivocadas, né? Vou fazer uma crítica aqui ao governo do PT nesse ponto. Achou que você teria, vamos dizer, o afeto dos militares somente pela política de aquisição de armamentos da indústria de defesa nacional, que é algo positivo e propositivo. Temos que pensar nisso. O Brasil tem que ter uma capacidade de defesa, de dissuasão. Então, todos esses projetos mais significativos têm que ser dito. Vieram do governo Lula, mas ele não enfrentou a questão de fundo, né? Então, na hora vamos ver, promoções equivocadas foram feitas, né? Você não enfrentou a questão, por exemplo, da reformulação curricular, né? De pensar os militares. Foi uma acomodação. Me parece que é o que eles estão tentando fazer no momento. Só que, nesse momento, você tem uma parte das Forças Armadas que elas ficam, eu diria, quase que foram partidarizadas. E isso é muito grave. Não se deve, devemos ter muito cuidado com isso, né? Por isso que eu acho que o governo Lula deveria ter uma atenção muito clara, muito específica, uma política muito firme de reconhecê-los e conferir a ele o papel que eles têm na história, mas o papel de subalternidade ao poder civil, né? Vamos ver o que vai sair. E eu não acho que seja uma boa opção José Múcio, né? Mas, né, vamos ver, né, o que está se discutindo. Quando você fala partidarizada, só assim, partidarizada para que lado? Por qual partido? Simples. Por exemplo, nos anos 50, você teve uma esquerda e uma direita. Mas você tem, desde os anos 30, quando você teve uma... Para você ter uma ideia, isso é muito pouco estudado. Entre 30 e 32, você teve mais de 90 rebeliões militares no Brasil. E muitas influenciadas pelo tenentismo, né? Aqueles jovens oficiais, que muitos deles vindos da coluna Prestes, Miguel Costa, né? Mas muitas rebeliões influenciadas pelo já Partido Comunista e a presença de Luiz Carlos Prestes, mas também, né, pelos integralistas. Quer dizer, só estou dando alguns exemplos, e que nos anos 50 eu disse para você, né? Você teve pela esquerda alguns militares, no PSB e no PCB, e na UDN um setor significativo. Mais recentemente, quando eu falo partidarizar, veja bem, o que o Bolsonaro tentou fazer o tempo todo? Dizer, primeiro, era o meu exército, é a minha instituição, Veja, o Bolsonaro sempre foi mal visto pela maioria do exército. Isso historicamente. A dimensão que eu coloco, analisando o Bolsonaro, é que ele foi apoiado por uma ala militar que, primeiro, tinha a expectativa de controlá-lo. Ninguém controla um louco como ele, né? Primeiro, e despossuído de qualquer visão de mundo, de Brasil e política, né? Tanto é que talvez as melhores figuras do governo Bolsonaro, que foram para a oposição, o general Santos Cruz e Rego Basso, saíram quase que imediatamente do governo. Esse é um primeiro ponto. Mas a todo momento o Bolsonaro tentou associar os militares ao seu governo, à sua política de governo. E essa partidarização foi estimulando setores. E talvez a expressão mais grave e evidente foi quando Pazuello subiu no palanque do 7 de setembro. Ali você teve o confronto à política de Góes Monteiro, que dizia nos anos 30, temos que acabar com a política no Exército e estabelecer a política do Exército, ou seja, dos generais. Mas ali foi um general da ativa, já candidato a deputado federal, lamentavelmente eleito, né? E ali, naquele momento, uma associação com o governo e com o partido político. Ele não falava em causas nacionais. Então,
quando se fala na partidarização, é o grande risco que a crítica faz, e você bem lembrou da sua geração, que nós temos. Veja, eles têm armas. Se eles tomam partido, eles tomam um lado. Eles não estão acima da sociedade. Agora, nós podemos imaginar o seguinte, que dentro das Forças Armadas pode também ter outras tendências políticas e que também podem ser partidárias, mas não necessariamente expressar internamente. Então, este conflito ele pode ser também objeto de unidade e não de ruptura. É algo a se avançar. Mas o que nós vimos recentemente foi muito mais para um lado. E nós vimos aí recentemente, hoje, oficiais da ativa se manifestando, enfim, e você hoje em dia você não pode cobrar de um sargento, de um cabo que não venha à tona e faça uma manifestação política. Se um oficial da ativa fez isso, confrontando o próprio regulamento e, ao mesmo tempo, tendo a sua ação, né, não punitiva colocada sob 100 anos de sigilo, você quebrou esse paradigma. Então, eu acho que é muito melhor nós estabelecermos uma leitura de reconhecimento, sem que isso misture com a instituição, que foi o que o Bolsonaro tentou fazer a todo momento, e dê vazão a isso, sendo que outras tendências internas, e eu conheço militares de esquerda, que eles não falam, eles não podem sair. Por quê? Porque se bota a cara, são transferidos para a Amazônia, para não sei o quê, e isso aconteceu nos anos 50 com muita frequência. Né? Às vezes o cara estava no Rio de Janeiro, Nelson Werneck Sodré, por exemplo, saiu do Rio e foi para Cruz Alta, né? Só para ter um exemplo. Né? No bojo, em tese de uma promoção, estava vindo uma punição. Então, esse é o debate que nós temos que enfrentar, para que eles não tenham mais constrangimentos, que isso possa ocorrer, porém, não dentro da instituição, não partidarizando a instituição, né? Mas que deixe fluir da instituição essas várias ideias. Isso é bom para a democracia, não é ruim, não. Mas nós temos que avançar com isso, inclusive com os preconceitos. Olha, tem um assunto, um tema que você toca no seu livro, porque você participou da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, portanto, você acompanhou isso de perto. E um ponto que foi muito importante quando foi aprovado, uma das recomendações, foi aquela de que se poderiam modificar os currículos das escolas militares para dar um currículo mais aberto, mais contemporâneo, mais coerente com os valores nacionais. Portanto, ia se mexer nesses currículos que todos nos dizem que são currículos elaborados pela ditadura, para justificar a ditadura, para justificar o regime de força, e que não tem a ver com o momento que a gente vive. Isso foi um motivo de uma reação assim absurda que até hoje você toca nesse assunto, quando você conversa com qualquer pessoa que tem informação sobre a vida na caserna, vamos falar assim, é absurdo, não pode ser. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão difícil? Isso é uma coisa política. Eu queria que você falasse um pouco, porque isso, para mim, é aquela coisa assim, poxa, vamos mudar a formação. Sem isso, você não muda a formação. E a gente, os militares hoje, desculpem, mas eles têm no armário tantos esqueletos que é bom eles olhar para a formação que falar. Veja, não só tem um esqueleto, mas tem grandeza. Né? Por exemplo, a obra de Nelson Werneck Sodré não é devidamente estudada, salvo manifestações isoladas. A coluna Prestes Miguel Costa, ela é estudada em várias escolas militares do mundo, não é nas nossas escolas militares, salvo enquanto tática. Veja bem, você tem assim, um potencial de reflexão, de pensar o Brasil. Por exemplo, nos anos 20, alguns dos tenentes já diziam claramente, um projeto de nação passa pela reforma agrária. Veja, é algo inédito militares falarem isso, porque eles associam a reforma agrária a políticas de colonização que deu origem, nos anos 50, 60, a vários movimentos camponeses, inclusive o próprio MST. Então, quando você fala da reformulação curricular, aí vem no ponto que eu acho que é central. Nós temos que recuperar os militares para o projeto da sociedade, que eles se submetam, porque o que deveria pontuar é a lei de diretrizes e base da educação. Eu conheço o caso de uma professora no Rio Grande do Sul, de um colégio militar, que ela foi punida porque ela não aceitava a tese de que 64 foi uma revolução, de um arcaísmo,
enorme, porque você tem várias interpretações. Eu defendo golpe civil-militar, outros falam golpe militar, mas nem Geisel, nem Silvio Frota, nem Jarbas Passarinho, nem Delfim Neto falam que foi revolução, mas alguns professores dessa velha guarda sustentam. Eu acho que você tem que ter clareza que a formação do militar subsube essa formação de um projeto nacional das leis de educação. Isso é decisão política e chegou a ser formulada no governo Lula pelo Nelson Jobim e não avançou, lamentavelmente. Houve um projeto e meu querido amigo, historiador Francisco Teixeira, que chegou há um tempo a ser assessor na ocasião, ele falou: Paulo, eu reformulei aquele projeto, enfim. Gente, isso se chama democracia e democratização das Forças Armadas. Então, isso é fundamental nós enfrentarmos isso, porque, veja, vocês não têm que ser vistos como cidadãos armados, e sim cidadãos como outro qualquer, como um cidadão jornalista, como um cidadão intelectual, professor, operário, enfim. Então, essa cultura de ser um ente acima da sociedade, eles cultivaram, mas também foram estimulados. Então, nós temos assim que enfrentar essa questão dentro de um projeto maior, e isso, sem dúvida nenhuma, implica desafios. Por exemplo, justiça militar. Por qual razão nós temos que ter uma justiça militar? Eu vou lhe dar um dado que advém de uma pessoa extraordinária, a professora Maria Celene de Araújo, que estudou o tema. Ela pegou o custo da justiça militar é praticamente o mesmo do Supremo Tribunal Federal. Em tese, o Supremo Tribunal Federal é para 200 milhões de pessoas. E a justiça militar é específica a 200, 250 mil militares. Espera aí, por que isso? Eles argumentam que há uma especificidade. Espera aí, mas nós temos capacidade de aprender essa especificidade para julgar. Agora, não justifica esse volume de recursos que tem de uma instituição, né, com relação a outra. Isso, nós temos que enfrentar esse debate também. Então, são várias questões que passam de pensar as Forças Armadas e elas só podem ser pensadas, avaliadas dentro de um projeto maior. Né? E isso é fundamental, chamá-los como parceiros, mas dizer, as diretrizes de um governo são essas, a nossa política nacional é essa, e vocês têm que se inserir. Quem não gosta, que saia fora e vá para a luta política. Né? Mas esses pontos têm que serem dados, não acomodar, né, dizendo que eles são diferentes, porque aí você retroalimenta esse ego, e um ego que está superado. Basta ver a incompetência que foram os militares, ou boa parte deles, ou uma parte significativa deles, no governo Bolsonaro. Você teve casos crassos de corrupção no Rio de Janeiro, mas a pior expressão de incompetência profissional e corrupção é o próprio Pazuello, que dizem, né, que era um expert em tendência. Eu fico imaginando se nós tivéssemos entrado em guerra com a Venezuela, né? Porque ele mandou respiradores para Roraima quando precisava mandar para Manaus, tudo isso que nós já sabemos. Então, isso já foi por água abaixo também. Isso maculou boa parte das Forças Armadas, como também atingiu, em sua maioria, o fato de generais ganharem verdadeiras fortunas. Isso ofende o militar profissional que ganha, vive lá com as suas dificuldades de classe média aqui, ali, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas está sendo responsabilizado pelos desmandos e benesses de alguns. Então, eu acho que os militares têm que ser vistos, sim, com uma certa atenção, mas com esse condicionante. São vários aspectos que têm que ser levados em conta. Evidentemente, podemos perguntar, mas num governo de transição, de frente ampla, de união nacional, como é o governo Lula agora, com todas as dificuldades, né, não seria mais conveniente deixar esse setor ao lado, tranquilo, quando eu tenho outras urgências para atuar? Eu avalio que não. Eles podem estar postos na mesma dimensão de prioridades que tem que ser um governo, e que é um governo que tem que pensar a médio e longo prazo. Isso que você fala eu acho importante, porque nos lembra que, por trás dessa postura militar que foi se consolidando, a ideia de que eles têm certos direitos especiais. Um pouco eles são intocáveis, eles não têm que prestar contas como todo mundo. E isso é o começo
de um estamento, né, que a gente não precisa nem falar o nome, né, porque nós sabemos do que nós estamos falando e dos riscos isso para o regime democrático. Né? Eu queria que você falasse uma coisa. Quer dizer, não sei se você quer comentar isso, se a gente posso mudar de assunto, porque sua conversa é tão boa que estamos indo ali. Eu queria falar de um assunto que é o seguinte: o grupo do Haiti. Eu queria que você comentasse o grupo do Haiti, que dizem assim, é o grupo onde formaram-se os militares que estão aqui que estão agora no poder, que ficaram no poder com o Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é a tua avaliação sobre a experiência do Haiti, que, enfim, uma experiência já teve um começo complexo e foi um final cada vez mais complexo também? Veja, quanto à questão, eu chamo dessa ala militar, que ela tem algumas coincidências, inclusive geracional, né? É importante dizer isso, e curiosamente com uma certa experiência que passaram pelo Haiti, pode ter sido uma determinação ou não. É bom lembrar que essa reflexão que eu escrevi foi bem no olho do furacão, num primeiro momento, né? Como se diz, sujeita a chuvas e trovoadas, mas ela, né? Por exemplo, o general Santos Cruz não foi do Haiti, mas participou de missões internacionais, aliás, muito reconhecido pela sua seriedade, profissionalismo, inclusive bravura em combate. Parece que ele entrou em combate, então ele se diferencia, né? O Mourão, por exemplo, não me lembro se ele passou pelo Haiti, mas esteve na Venezuela. Talvez ali que teve a posição muito lúcida dele, quando estava ocorrendo aquela ideia de invadir a Venezuela junto com os Estados Unidos pela Colômbia. Né? É interessante que o nosso ex-ministro, né, das Relações Exteriores, aquele mesmo que também falava que o nazismo é de esquerda, que o problema da ecologia é o marxismo cultural, e apoiava isso com o governo Trump, e os militares brasileiros recuaram nisso. Olha, não vamos entrar nessa, que é fria. Então, essa ala militar, que eu chamo, que apoiou o Bolsonaro, ela tem várias vertentes. Eu avalio isso, hoje talvez eu teria um certo cuidado em colocar como determinação, embora não tenha sido, mas ela também passou por outros elementos. Por exemplo, temos que lembrar também o general Heleno, né, que foi comandante e há uma certa controvérsia quanto à sua atuação lá, mas o ódio dele ao PT advém justamente do governo Lula não ter bancado a posição dele, vamos dizer o seguinte, né, que é muito questionável militarmente. Né? Então, o Haiti foi um laboratório muito, muito complicado, que eu acho que demanda ainda alguns estudos mais profundos. Nós tivemos um comandante militar que se suicidou, é uma coisa meio pouco falada, né? Uma coisa trágica, mas não, era um militar que estava desempenhando uma missão muito honrosa, inclusive, em nome do país, dentro de uma situação humanitária. Por que ele se suicidou? A gente sabe por quê? Suicídio? Olha, até hoje eu não saber muito bem isso, e é ruim que a instituição não lide com isso. Porque tem muitas questões que os militares não gostam de lidar. Que a família militar, como se a família militar fosse diferente das nossas famílias, não tivessem problemas de várias ordens. A questão da homossexualidade nas Forças Armadas é uma questão que tem que ser enfrentada, como em outros países. Isso não tem absolutamente nenhum problema com relação à efetividade das suas missões, do exercício profissional, mas eles não lidam com isso com uma perspectiva defensiva, como se isso fosse um problema da sociedade. Então, voltando à questão do grupo, dessa ala militar, talvez uma influência muito forte que ela veio dentro do clube militar foram as formulações do general Coutinho, que faz uma leitura muito rasa de Gramsci e faz uma interpretação, né, que depois da queda do leste europeu, né, a visão que eles teriam, que a esquerda teria, seria uma visão pautada, né, em Gramsci, de ocupando espaços, e com ela um marxismo cultural, e que foi sendo alimentado, de certa forma, pelas leituras de Olavo de Carvalho. É lamentável a presença de Olavo de Carvalho na instituição, porque é impressionante, algo que você não pode tirar. Ele xingava eles o tempo todo. Eu já falei com muitos militares, eu não concebo
Eu posso fazer a crítica, mas a crítica tem que ser respeitosa. Não, ele ofendia, chamava as pessoas de burros e tal, vocês não me escutam, e com teses absurdas, né, do tipo a ecologia, os problemas ecológicos se devem ao marxismo. Isso influenciou essa geração. Agora, essa geração ela não ocupou um espaço no vácuo, ela ocupou um espaço, né, dentro de uma crise que adveio após o governo Dilma, de setores civis. É bom lembrar que quem pediu a invalidação das eleições foi Aécio Neves, com expressão do PSDB. Quer dizer, aquilo lá foi confluindo para chegar a um Bolsonaro. E eles sabiam que era o Bolsonaro. Né? Mas acho que o Bolsonaro tinha já uma característica, uma trajetória política que ele falava para a massa. Né? Ele tinha uma discussão de público. E esse grupo achava que eles controlariam o Bolsonaro dentro desse projeto que passava por esse grupo maior e que foi rompendo logo no início do governo Bolsonaro. Tanto é que, fundamentalmente, é o que nós vimos. O que havia de melhor do ponto de vista de reconhecimento político e profissional caiu fora logo imediatamente. Então, eu acho que são questões que a gente tem que enfrentar. Eu lido dessa forma, eu ainda a enxergo dessa forma. Por isso que eu não vejo as Forças Armadas, nem nesse momento, nem historicamente, como um bloco homogêneo. E basta ver os vários momentos. O Exército lidou com a questão da Covid de forma diferente. O Exército se recusou a comemorar 64, que foi a determinação de Bolsonaro, até o momento que os militares não aceitaram a proposta do Bolsonaro de estabelecer o estado de emergência e foram demitidos. Né? Então, essas questões todas precisam ser lidadas à luz do tempo, com mais cuidado. Né? Tudo indica, Paulo, que uma nova geração de militares está chegando ao generalato. Segundo um colega, coronel, uma figura até muito capaz, o coronel Pimentel, que foi militar até pouco tempo, ele diz que a nova geração de militares foi formada de generais, foram formados na democracia. E isso é um alento no sentido de possibilidade de diálogo maior, né? De diálogo, de construção de pontes, do aprofundamento dessas questões a partir dessa perspectiva. Mas vai depender muito de como o governo, os governos, a elite civil vão lidar com os militares. Né? Porque, né, eles também podem cair no mesmo erro de achar que são melhores do que os outros. E a história mostra que não é bem assim. Né? Uma questão que eu queria te perguntar é sobre o general Vilas Boas no STF. Né? Todos nós lembramos aquela cena, né, em que, no dia em que o STF ia tomar uma decisão a respeito da condenação do então já prisioneiro Luiz Inácio Lula da Silva, o STF vota uma decisão contrária, que contrariava um artigo fundamental da Constituição, do direito de defesa, e, com isso, mudou. A gente está vendo claramente, isso alterou o resultado daquela eleição, criou um ambiente de incertezas no Brasil, nos jogou num abismo. Isso nós só conseguimos assim sair por questões que a gente não vai nem falar aqui, mas porque, de repente, houve uma reação, descobertas, assim, o repúdio foi tão grande, a tragédia também era muito grande, e conseguimos sair desse túnel sem luz no final. Como é que a gente explica isso? Como é que você vê esse personagem? Como é que é possível fazer isso? Como é que foi? Olha, muitas vezes eu sou desafiado a responder essa questão, e aí eu recorro à história. Tem momentos na história que o indivíduo responde, ou a corporação, a pressões, ou mesmo se revela. Eu gosto muito de citar um caso, como analogia, do Zenóbio da Costa. O general Zenóbio foi um herói da FEB, ele era ministro da guerra de Getúlio Vargas, estava totalmente comprometido com o golpe que estava vindo, que foi abortado pelo suicídio de Vargas. Inclusive, ele seria o próximo ministro da guerra, né? Ele continuaria. E após, né, aí assume Café Filho, ele foi para um departamento político e, curiosamente, ali no departamento dele surgiu o MMC,
o movimento militar constitucionalista, que eram os militares de esquerda, e que foram decisivos para a posse do João Goulart, do presidente Juscelino Kubitschek. Eles atuavam abertamente. Quer dizer, veja, ele saiu de uma posição e foi para outra, inclusive confrontando, vamos dizer, ele quase que partidarizou a instituição dele. É interessante isso. Então, naquele momento, é algo a ser estudado até melhor enquanto posicionamento e essa rotação. Mas o concreto é que você teve, de certa forma, no meio militar, a posse de Juscelino Kubitschek se deve muito a esse grupo, inclusive de pressionar o Lott, o general Lott, que não queria sair da legalidade. Né? Então, é só um dado interessante. O general Vilas, eu conheci o general Vilas em alguns eventos. Ele sempre me passou muito profissionalismo, né? E uma certa sensibilidade. É bom lembrar que ele emergiu como uma figura política e tal nos governos do PT, inclusive no governo Dilma, desempenhando missões delicadas. E aí, pode ser um ponto de ingenuidade minha ou não, né? Naquele momento, quando eu converso com alguns colegas que eram militares, eles falam que o ambiente era pesadíssimo. Ou seja, aquele ambiente que levou, né, ao impeachment da nossa legítima presidente Dilma Rousseff, uma mulher extraordinária, né, já tinha contaminado, que estava presente na sociedade, já tinha contaminado em parte as Forças Armadas. Então, uma leitura que pode ser feita, e aí remete o quê? Ao papel político que os militares têm, ele estava respondendo, sem dúvida, à ação e dando um rescaldo, talvez até com o risco de ter algum tipo de ruptura, não necessariamente ruptura, mas de uma manifestação que saísse fora do seu controle direto. Há já leituras que sustentam que foi uma intervenção direta, né, no sentido do processo eleitoral. Se foi ou não, aí é de lamentar também a posição política dos nossos ministros do Supremo. Aliás, a boa parte deles indicados pelo governo do PT. Né? É bom lembrar que vários deles, nas suas biografias, né, eram tão identificados que tiveram dificuldade de serem aprovados. E, sinceramente, eles também beberam nessa fonte. Então, a questão é muito maior do que contabilizar somente ao general Vilas. Recentemente, ele publicou umas memórias, né, com meu amigo Celso Castro, que editou, mas eu costumo lembrar muito, né, do professor Ottaviani, que você conheceu seguramente, enfim, né, pela sua tradição familiar, mas ele me dizia sobre Nelson Werneck Sodré, que tem um livro extraordinário que é Memórias de um Soldado. Ele falou assim: Paulo, ninguém escreve memórias para falar mal de si próprio. Essa é a primeira coisa que eu me lembro. A segunda é que lembra-se, está dito para muitos lá, que quem editou aquelas memórias foi o general Etchegóin, e numa situação de muita debilidade. Então, eu acho que nós temos que ler com lupa essas memórias do general Vilas Boas. Mas fica aí no ar em questão, mas quero ressaltar, não é algo novo na história do Brasil, essas rotações de militares de um campo para outro. Basta lembrar, se eu quiser voltar um pouco antes, Deodoro da Fonseca. Ele era amigo pessoal do imperador, gente. Ele derrubou o império. Mas só para citar um caso, e poderiam citar outros aqui. Então, eu faria essa leitura ainda um pouco cautelosa. Seguramente pode ter influenciado, mas, lamentavelmente, o Supremo faltou com um papel que deveria ter tido como um poder independente, autônomo, de analisar a luz dos fatos. Então, não cabe uma responsabilidade individual. Ele também teve que responder internamente. Isso é inegável. Muito bem. É muito importante isso, porque a gente se criou o costume de jogar nas costas, né? E aquela sessão do Supremo, ninguém foi obrigado a votar errado. Quem votou errado, votou porque quis votar errado. Quem quis defender aquilo que era um crime, defendeu aquele crime e está lá. Né? A gente sabia. Eu estava assistindo aquilo, imagina, dando burro. Você escreveu um livro que é uma referência. Eu conheço teu livro, é uma referência. Deixa eu uma publicidade com o livro.
Agora, então, me diga uma coisa, assim, sem querer, estamos encerrando essa bela entrevista. Olha, bela entrevista, viu? Gostei muito, aprendi muito. Você fala muito, mas é bom que a gente vai acompanhando, tem muito nexo. Eu queria ver o seguinte: que perspectivas você vê? Sempre não precisa adivinhar, mas que perspectivas você vê para o Brasil agora, depois dessa vitória do Lula, desse governo que nós estamos vendo que está nascendo aí, um governo de conciliação, é isso que está se montando? Como é que você vê isso? Que conselhos você daria? Que assim, como um analista, um professor, que tem ali, olha, estamos vendo ali o chapeuzinho do MST, portanto, isso deixa claro o que você pensa, eu acho muito importante. Assim, diga aí, o que fazer para a gente dar um salto avante? Primeiro, ter clareza que o conceito de conciliação, que, aliás, advém do Império Brasileiro, é sempre um conceito excludente do campo popular, social, e isso tem que ser revisto. Se queremos construir um projeto de nação, temos que incorporar todos esses autores e atores do processo político. E isso é muito, muito, muito delicado, né? Esse país peca ainda por duas máculas, a escravidão e a questão da terra. Eu estudei muito a questão da terra no mestrado, né? Então, é uma questão que você tem que pensar isso, inclusive vinculado aos movimentos sociais, e abordando isso numa dimensão maior também, como isso se coloca da propriedade, da sua função social nas próprias cidades. Mas a questão da conciliação, ela não pode ser excludente, né? E, claro, há limitações do que você pode ceder ou não num governo que se inicia, primeiro, com um Congresso horrível, em grande medida. Mas vamos recuperar Maquiavel e entender que Lula tem fortuna, né? Tem virtude e fortuna. E virtude é talento. Mas aí que está a clareza. Num governo de união nacional, qual é o projeto que se está colocando? Sem dúvida nenhuma, eu acho que há um princípio inegociável que nós de esquerda temos hoje clareza, que a democracia é um valor que deve ser preservado. Mas temos que aprofundar, sem dúvida nenhuma, a democratização da sociedade e isolando, inclusive, esses setores patéticos que estão na frente dos quartéis, que sempre existiram historicamente. Talvez o mérito, entre aspas, do Bolsonaro foi dar um reconhecimento valorativo a pessoas que já eram reconhecidamente racistas, homofóbicas, e elas se sentem hoje, né, no dever e sem constrangimento de se expor publicamente. Mas eu, particularmente, acho que esse governo que se inicia, que vai ser um governo extremamente amplo, né, eu tenho uma expectativa muito grande com relação à educação, cultura, a questão do meio ambiente. Isso é inegável. Eu acho que o desastre que o Bolsonaro fez foi enorme, né, no sentido dessas áreas, e eu acho que essa área poderá ter uma atenção devida e uma recuperação visível. O restante, Paulo, eu acho que a gente tem que ser muito realista, né? Nós teremos um longo processo de reconstrução desse país. Mas a reconstrução ela tem que ter um nexo, um eixo e um objetivo. Isso ainda não está claro. Por quê? Porque foi uma eleição que acho que o Lula bem definiu, foi de um candidato contra o Estado. Agora nós temos que recuperar a sociedade para um projeto maior. E isso só pode ser feito com um diálogo com a sociedade, mostrando, inclusive para ela, olha, não há milagres, vai levar um tempo, recuperando valores universais que foram, inclusive, cultivados ao longo dos governos, mesmo antes do Fernando Henrique, como questão dos direitos humanos, enfim, ser colocados na agenda, e daí se construir um outro tipo de Brasil, superando isso. Não é tarefa fácil. Acho sim que você tem que chamar os militares enquanto atores participantes, como os demais setores da sociedade. Vou dar um exemplo para você. Você viu o boné do MST. Numa ocasião, eu conversei com colegas do MST, a mesma discussão eu tive com colegas militares. Do ponto de vista da perspectiva da questão nacional, eles têm muito mais pontos em comuns do que diferenças. O que tem é o desafio de sentar na mesa e conversar, sabe? E aí vocês podem chegar a muitos mais pontos de identificação enquanto uma agenda propositiva do que de dissenso. Porque
É isso que nós temos. E a esquerda também tem que dialogar com os militares, com os policiais militares, com esses grupos novos que têm uma perspectiva cidadã e democrática para as Forças Armadas, e tem que enfrentar o debate. Isso vai gerar crise? Sem dúvida. Mas os gregos já diziam, crise é expressão de momento. Então, talvez nós temos um momento de superar isso, mas podemos retroagir também. Isso é preocupante. É o que eu diria no momento, no olho do furacão. Tá bom esse olho do furacão. Está indo no bom caminho. Muito obrigado, professor. Gostei muito. Recomendo. Olha aqui, ó, tem esse livro aqui. Olha aqui. Quem quiser, tiver conhecer melhor as ideias do professor, faça bom uso. Ele também participou da organização de um livro, aí uma homenagem ao soldado Nelson Werneck Sodré, oficial, tem uma carreira militar importante, um pensador político de esquerda, comunista e militar, essas carreiras importantes. Enfim, muito obrigado. Achei muito boa essa sua entrevista. Espero que você nos encontrar outras vezes para novas conversas. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até.